Galera, tudo beleza? Prontos aí para mais uma aula aqui do nosso módulo de banco de dados? E hoje na aula, pessoal, então agora que a gente já criou ali nosso banco, nossas tabelas, né? A gente ficou ali com alguns pontos ali, como que a gente consegue então renomear um atributo ou modificar o domínio dele, ou uma tabela, né? Como que a gente faz isso? Às vezes, no momento que eu estou criando, ainda não tenho outra tabela criada, então eu preciso depois referenciar uma chave estrangeira, algo do tipo. Então nessa aula a gente vai ver, pessoal, dando continuidade, então, como fazer então isso, né? Então, basicamente, pessoal, para alterar uma tabela, a gente vai utilizar o comando alter, né? É um dos comandos aí da DDL, conforme a gente já viu. Então, ele é utilizado aí o alter para alterar, adicionar atributos em uma determinada tabela. Então, a gente vai utilizar a sintaxe alter table, my table, que é o nome da tabela que a gente quer alterar, então. Seguida aí por uma ação, né? Então, alguns exemplos de ação. O nosso add, o nome do atributo, o tipo e restrições dos atributos. Ou seja, eu quero, naquela tabela, eu quero alterar aquela tabela adicionando uma nova coluna, um novo atributo. Então, como que eu faço isso? Alter table, o nome da tabela, e mais a ação, que é o nosso add, atributo, seguido da mesma forma do create lá, o tipo e as restrições desse atributo. Também podemos remover, né, dropar um atributo, né, daquela coluna. Então, às vezes eu não vou utilizar mais. Então, a gente pode utilizar aí o comando drop, o nome do atributo, aí marcando aqui opcional, né, por padrão ele é restrito. Se eu quero aí que todos os atributos vinculados a este que eu estou removendo, eles sejam removidos em cascata ou esse seja bloqueado caso haja alguma restrição. Também temos aqui o comando alter atributo set default. Então eu posso alterar ou incluir o default de um determinado atributo, né? Caso ele ainda não tenha. E também o nosso comando alter atributo drop default. Então às vezes eu não quero mais que esse atributo tenha um valor default, um valor padrão, né? Então eu posso também estar dropando essa propriedade, essa restrição, beleza? Também aqui no MySQL temos o modify, né, que eu consigo aí modificar o atributo, o tipo e tudo mais. A gente vai ver certinho na prática também esses comandos, beleza, pessoal? Também aqui a gente tem o comando drop table, né? Então é quando a gente quer realmente excluir uma tabela do banco de dados. E é só legal aqui mencionar então que uma tabela não pode ser removida se outra entidade depender dela, né? Então esse é aquele conceito relacional, que é a analogia aí, né? A gente pode trazer uma árvore genealógica, né? Eu não posso então ter um filho sem que exista um pai. Então, o objetivo disso é realmente aí garantir a consistência relacional, né? Para que não fique, entre aspas, aí, pontas soltas, né? Sem filho, sem pai, no nosso modelo relacional. Para isso, né, a gente viu aquelas opções lá ao criar a tabela, que é um on cascade, o on update, on delete, é, definir ali como cascade, restrict, né, para que garanta aí essa consistência e trate esses dados caso haja remoção de uma tabela no qual eu tenho dependências, né, eu tenho ramificações nesses registros. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo prático, vamos já aqui então, pessoal, na sequência, já criarmos a nossa tabela de professor, né? Lembra que ficou faltando criar e referenciar lá na tabela de disciplina, beleza? Então vamos já aqui na sequência criarmos nossa tabela de professor, a qual ali, vamos dar uma olhadinha em quais campos, né, que ela contém, apenas CPF e o nome, né? Então CPF, campo CPF, trazer para cá. Vamos colocar aqui o CPF. Lembra que a gente quer que ele seja uma string fixa, né? Não pode ter menos do que 11, então a gente coloca do tipo char. Vamos colocar também aqui o nosso nome, já sendo como um varchar, com o tamanho 100. Vamos colocar ele como not null e beleza. E vamos na sequência então adicionar a primary key de professor, que é o nosso CPF, beleza? Vamos rodar aqui então. Já vemos aqui a mensagem do sucesso. Então agora vamos atualizar aqui ao lado e vamos relembrar então. Em aluno disciplina, né? Desculpa, em disciplina, na verdade. Vamos relembrar aqui nosso modelo relacional. A gente tem um campo aqui, uma chave estrangeira de professor, que é o nosso CPF professor, né?
Porém, aqui ainda a gente não tem criado. Então, como que a gente pode utilizar o nosso alter, o comando alter? Então, nesse caso, a gente vai utilizar o alter table. Qual tabela que a gente quer alterar, né? Nossa tabela disciplina. A gente quer fazer o quê? A gente quer adicionar um campo, que no caso seria o nosso CPF. Seria o nosso CPF professor. Lembra que a gente comentou, como ele vai ser um campo aí do tipo chave estrangeira, eles têm que pertencer ao mesmo domínio. Então lembra que a gente criou o professor como char11, então a gente vai manter o mesmo domínio aqui, beleza? Então vamos inicialmente criar esse campo. Então já foi criado aqui, se a gente atualizar, né? A gente já vê que tem o CPF professor, porém ele ainda não é nossa FK, nossa chave estrangeira, né? Então como que a gente adicionaria nesse caso aqui uma chave estrangeira? Seria da mesma forma, alter table disciplina, add, só que nesse caso a gente quer o quê? A gente quer adicionar uma foreign key. Foreign key, da mesma forma ali, que seria o nosso, aqui seria o nosso CPF professor, reference, qual que é a tabela origem, a nossa tabela professor, e qual que é o campo lá, o atributo PK, é o nosso CPF. Beleza, pessoal? Então vamos rodar aqui. Já vemos também aqui a mensagem de sucesso. Vamos mais uma vez atualizar aqui. Então a gente já vê que foi criado então esse CPF professor. Reparem que ele já ficou aqui como negrito, que indica aí que é uma chave estrangeira, beleza, pessoal? Vamos então confirmar aqui, ó. Já temos o nosso CPF professor, beleza? Na tabela disciplina. Beleza, pessoal? Vamos aqui também então ajustar aquele campo year, né? No qual aqui a gente tinha definido ali com o parâmetro 4 de entrada, a gente viu que esse valor ele já está depreciado, então a gente pode alterar também, né, esse domínio deste atributo. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Né? Utilizando aqui o alter table, nossa tabela de aluno disciplina, né, no qual temos aqui o nosso ano. Então, aluno disciplina. No caso aqui a gente vai utilizar o modify, a gente comentou sobre o modify, né? Então o modify como que funciona? Ele vai modificar o campo inteiro com os tipos e as restrições que a gente colocar aqui. Então a gente quer modificar o ano, a gente quer colocar ele do tipo year, sem o número 4 como entrada, e a gente quer manter o cheque ano maior que 2000. Beleza? Então vamos rodar aqui, pessoal. A gente já viu então aqui, sucesso. Ele já adicionou para a gente então esse novo domínio do tipo year para o nosso campo, nossa coluna ano. Beleza, pessoal? Pessoal, então agora que a gente já viu esse exemplo, né, envolvendo aí aluno, disciplina e professor, sugiro, a gente vai deixar a resposta, né, todas os create tables dessas tabelas aqui aí no materiais complementares da aula. Porém, eu sugiro aí que vocês criem, né, criem os vínculos, criem as chaves primárias, as chaves estrangeiras, os atributos do aluno curso, curso e curso de disciplina, com as respectivas referências, né, para que vá treinando aí, desenvolvendo essa parte. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a inserir e começar a trabalhar com os dados dentro dessas tabelas, beleza? Nos vemos até a próxima aula. Um grande abraço.